Olá, pessoal! Estamos reunidos aqui hoje para falar sobre um tema muito importante que está ligado ativamente em relação à saúde mental, o autoconhecimento e o segredo da inteligência emocional e como ele pode ser usado, como uma ferramenta no nosso dia a dia para proteger a nossa saúde mental. Para a gente começar a falar no nosso tema, a gente vai começar entendendo o que é saúde mental, né? Então, se a gente for pensar, nós temos cada pessoa aí dentro da sua personalidade, tem os seus desejos, os seus valores, as suas ambições, as suas capacidades. E quando a gente pensa na saúde mental, é justamente a forma como a gente se insere no ambiente externo a nós, né? Então, tudo isso que eu falei está dentro da gente e a gente tem ali os nossos conflitos, os nossos desentendimentos do dia a dia, em que muitas vezes a gente tem que balancear, né, aquilo que é um valor nosso, que a gente acha que é correto, e aquilo que a gente precisa fazer, né? Então, quando a gente pensa na saúde mental, como a Organização Mundial da Saúde nos diz, é justamente esse estado, né, de bem-estar no qual o indivíduo percebe as suas próprias habilidades, então de lidar com as pessoas, com os conflitos, com as ansiedades, com as angústias, né, do dia a dia, consegue lidar ali com o estresse cotidiano, pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir de alguma forma para a sua comunidade. E comunidade a gente vai entender aqui sendo os ambientes que a gente frequenta ali no nosso cotidiano, né? Então pode ser o nosso trabalho, a nossa família, círculos de amigos, né? Ali é roda de amigos que a gente vê todos os dias, todos os finais de semana, então com uma certa frequência. Então essas são as comunidades em que a gente pode contribuir com alguma coisa, né? Produzir alguma coisa nelas. E a gente tem também, né, aí com o passar dos anos e o desenvolvimento da medicina, uma mudança na forma como a gente enxerga a questão de saúde. Então, anteriormente, mais antigamente, quando a medicina estava ali no comecinho, né, se desenvolvendo e tudo mais, a gente pensava a saúde como a ausência de doenças. Mas, atualmente, a gente enxerga que uma pessoa saudável não é só aquela que não tem uma doença, mas a gente tem que pensar no estilo de vida que essa pessoa tem também, né? Então, eu não tenho nenhuma doença crônica, né? Não tenho pressão alta, não tenho diabetes, não tenho nada disso. Mas eu não me alimento bem, eu não durmo bem, eu não faço exercício físico, eu não tenho bons relacionamentos, eu tô sempre em conflito com outras pessoas. Isso quer dizer que essa pessoa é saudável? Então, se a gente for refletir, não, porque isso traz muitas coisas ruins para ela, para a vida dela, esse estilo de vida. Então, para a gente pensar que não é só quando uma doença chega que a gente precisa cuidar da saúde, mas cuidar dos nossos hábitos antes da doença, né? E isso sim vai promover uma qualidade de vida melhor para o nosso dia a dia. Então, como a gente está falando de saúde mental, né, existem alguns adoecimentos também que a gente acaba encontrando com mais facilidade no nosso dia a dia, né? Então, a gente tem a depressão, que é caracterizada por uma tristeza profunda, muitas vezes sem conteúdo, sem motivo aparente, que gera uma grande angústia, desânimo, apatia. Então, quando a gente conversa com pessoas que têm depressão, a gente não consegue ela não consegue dizer para a gente de onde vem essa tristeza, porque muitas vezes ela também não sabe, né? Então, não é uma coisa que vai gerar depressão, mas uma somatória de aspectos, né? Então, por exemplo, o término de um relacionamento, o desemprego, dificuldade financeira, uma doença na família, tudo isso se somado podem ser fatores que levem à depressão. A ansiedade, né, que é caracterizada por um estado psíquico de apreensão ou medo, né, provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Ou seja, né, essa pessoa ela começa a criar, né, dentro dela um medo tão grande de que alguma coisa vai acontecer no futuro. E ela tem alguma comprovação de que isso vai acontecer? Muitas vezes não. Esse medo pode acontecer, né? Essas ideias que ela tá ali pensando e supondo que vão acontecer, que são desagradáveis, né? Que geram medo mesmo, elas podem sim ter uma probabilidade de acontecer, mas não é uma certeza. Então a gente percebe que essa pessoa vai sofrer por antecipar uma coisa que ela não sabe se vai acontecer ou não. O estresse, né, que é aí uma reação natural do nosso organismo, então a gente vive com ele, não tem como viver sem ele, né? Ele está sempre presente no nosso dia, no nosso corpo, na nossa rotina. E como ele é uma emoção, né, uma reação do nosso organismo, ele causa algumas alterações físicas também, né? Então vai modificar ali algumas substâncias, alguns funcionamentos do nosso corpo, além de influenciar também, né, a nossa parte de saúde mental, porque a gente tem o cortisol, que é o hormônio do estresse, e quando ele está
está em alta, ele vai causar também as questões de exaustão, de burnout, muitas vezes, né? E a irritabilidade, impaciência, as crises de choro sem sentido, né? Mas o estresse é muito importante porque ele nos coloca em estado de alerta, né? Então, ele está ligado com as questões de sobrevivência também. E as dependências, né? Tanto químicas quanto comportamentais, né? Enfim, aí de rede social, a gente sabe, né, que a parte de substâncias, principalmente químicas, trazem malefícios muito grandes para o nosso corpo, para a nossa saúde mental, né? Então, é quando a gente tem um conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem, né, repetidamente em relação a uma determinada substância e a gente acaba perdendo um pouco do controle em relação a isso. Então, agora que a gente já entendeu um pouquinho, né, o que é saúde mental, como ela acontece, alguns adoecimentos da saúde mental nos dias de hoje, a gente vai começar a pensar em uma estratégia, uma ferramenta para proteger a saúde mental, né? Então, para que a gente não chegue ao adoecimento. E a gente vai usar aqui, então, a inteligência emocional, que é uma ferramenta que a gente pode usar tanto no nosso ambiente de trabalho, quanto na nossa vida pessoal. E você sabe o que é inteligência emocional? Então, né, como eu falei para vocês, a inteligência emocional, ela é uma ferramenta que pode ser usada tanto na nossa vida pessoal quanto na profissional, e ela influencia na forma como a gente se relaciona com a gente e com os outros, como a gente toma as nossas decisões. Então, pensar mais sobre como tomar as decisões, tomar decisões mais assertivas, né, mais baseadas nos nossos argumentos, nos nossos valores, e como a gente lida com as situações de pressão e conflito. Então, pessoas que têm uma inteligência emocional mais desenvolvida, que desenvolvem, que trabalham esse aspecto, elas são mais resilientes, têm melhores relações interpessoais e uma maior capacidade para liderar e colaborar em equipe. E o que isso quer dizer? Quando a gente trabalha a inteligência emocional, a gente começa a abrir a nossa mente para novas ideias e novas estratégias, né? Então, a gente passa a ser mais resiliente, mais flexível. Então, eu sempre brinco, né, que muitas vezes a gente tem um conflito e a vida é como um quebra-cabeça. A gente quer usar a mesma peça para resolver todos os conflitos, então sempre encaixar as mesmas pecinhas, mas em alguns momentos, alguns conflitos vão exigir da gente peças diferentes. E é no relacionamento com os outros que a gente vai aprendendo a construir essas novas peças, porque eles vão nos dando ideias do que a gente pode mudar. Então, eu escuto e vejo uma pessoa resolver um problema de um jeito e eu posso pegar como exemplo e tentar aplicar na minha vida também, né? Então, ser resiliente, ser flexível, está muito ligado com essas questões e por isso é importante a gente aprender a desenvolver. Então, a inteligência emocional ela é composta por 5 pilares principais, né? Que a gente vai ver agora um pouco mais detalhado cada um deles. O primeiro pilar é o autoconhecimento. Então, vocês vão perceber que, conforme a gente for falando, os pilares vão se interligando. Então, a gente pode pensar a inteligência emocional como um avião, que tem 2 asas. Então, eu vou começar falando de uma dessas asas e vou passar para outra. Elas são interligadas, né? O autoconhecimento, ele é a nossa capacidade de reconhecer e entender as nossas próprias emoções e como elas afetam os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. Então, né, quando a gente fala sobre a questão de autoconhecimento, eu gosto sempre de trazer a ideia do diálogo interno. Como que a gente quer se conhecer? A gente se conhece conversando com a gente, percebendo o que a gente gosta, o que a gente não gosta, os nossos limites, o que a gente prefere, percebendo o que a gente fala e o que a gente sente também. E isso está muito ligado com esse diálogo. Então, sabe aquela vozinha que normalmente a gente fica conversando dentro da nossa cabeça? Todo mundo faz isso, tá, gente? Por incrível que pareça. Às vezes o pessoal olha para mim em algumas palestras e acha meio estranho. Mas sim, todo mundo conversa consigo mesmo dentro da própria cabeça. E a gente começa a olhar um pouquinho para essa conversa. Como que eu estou falando comigo? Então, nossa, esse diálogo ele é mais autopunitivo? O que eu quero dizer com isso, né? Eu sou mais crítico, eu sou mais exigente comigo mesmo, então eu tenho falas muito autopunitivas. Então, nossa, eu não acredito que você cometeu esse erro de novo. Nossa, você não consegue fazer as coisas direito. Nossa, mas é impossível que você não consegue aprender isso. Quando a gente tem esse tipo de fala, a gente vai sempre se diminuindo, sempre se inferiorizando e a gente vai entrando num estado um pouquinho mais depressivo, porque isso vai minando a nossa energia de alguma forma, né?
Mas se eu começar a perceber, ou se eu conseguir mudar o meu diálogo interno para um diálogo de um pouco mais de autocompaixão, e não estou falando aqui da gente se fazer de vítima, né, e achar que tudo acontece como algo ruim para nossa vida, mas entender mesmo que nós somos seres humanos, que todo mundo erra, que todo mundo aprende, e eu falo que assim, a gente pode morrer e a gente está aprendendo ainda, porque a gente vai aprender a vida inteira. Ninguém nasce sabendo tudo. Então, todo mundo está aprendendo alguma coisa, todo mundo comete erro, todo mundo tem defeitos. Então, que a gente pode olhar para a nossa vida e para o que a gente sente, para o que a gente pensa, com um pouco mais de carinho, né? E isso ajuda a gente a abrir um pouco mais de espaço, né? Ajuda a gente a pensar em estratégias diferentes, né? Não vai fechando as caixinhas, mas vai abrindo para outras opções. Após cada pilar, a gente vai encontrar uma tarefinha, então, para vocês irem aplicando aos poucos no dia a dia de vocês. Isso não quer dizer que no final da palestra, né, ou daqui uma semana, vocês vão estar super desenvolvidos com a inteligência emocional, porque são coisas que a gente vai construindo no dia a dia. Então, vamos perceber que tem dias que, nossa, a inteligência emocional funciona super bem, e tem dias que vai estar ali no meio termo e tá tudo bem também. A gente não acorda bem todos os dias, né? Então, lembrem-se que é uma construção diária. Então, a nossa tarefa do pilar de autoconhecimento tem o objetivo de melhorar a nossa consciência emocional. Então, entender o que desperta e como isso afeta o nosso comportamento. Então, como a gente vai fazer isso, né? Reservando ali 10, 15 minutinhos por dia. Vocês percebem que não estou pedindo uma quantidade de horas muito grande, nada muito extenso, né? Então, pode ser de manhã, pode ser na hora do almoço, pode ser de noite, quando vocês se sentirem mais confortáveis. Reservar ali de 10 a 15 minutinhos por dia para escrever, né, como você se sentiu ao longo daquele dia. Então, fazer uma autoanálise mesmo do dia. Tentar identificar e nomear suas emoções. E geralmente a gente tem mais dificuldade de nomear as emoções negativas, né? As positivas a gente lida um pouquinho melhor, né? Então, às vezes, a gente coloca todas as emoções negativas como se fosse tudo farinha do mesmo saco. E elas não são. Para cada uma delas, a gente vai tratar de um jeito diferente. Então, perceber, eu fiquei ansioso, eu fiquei frustrado, eu fiquei feliz, eu fiquei triste, eu fiquei angustiado. Como que eu fiquei? E me perguntar. O que causou essas emoções? Para eu entender a relação de causa e efeito e começar a pensar, né, no acontecimento e por que eu me senti daquele jeito. E como você reagiu, né, àquele acontecimento, àquela emoção e como elas influenciaram as suas ações. O segundo pilar é o de gestão das emoções. A gente estava falando, né, até agora de autoconhecimento. Bacana, eu consegui perceber a minha emoção. E o que eu faço com ela? Nada. Não, pessoal, a gente tem que gestar as nossas emoções também, né? A gente tem que cuidar delas, tem que dar aí uma válvula de escape, né? Então, quando eu tô com muita raiva, a válvula de escape não pode ser batendo meu coleguinha. Eu tenho que pensar o que eu vou fazer, porque isso não é adequado. Então, eu tenho que encontrar ali algumas válvulas de escape para minhas emoções. Então, gestar as emoções, né? A gestão das emoções é a minha habilidade de controlar os meus impulsos e lidar com as minhas emoções negativas, hostis, né? Evitando reações impulsivas. Então, isso vai me ajudar a pensar um pouquinho mais antes de reagir. Então, poxa, eu fiquei com raiva. Eu não vou já reagir ou responder direto para essa pessoa. Eu vou parar, eu vou respirar, eu vou pensar no que eu vou responder, né? Isso quer dizer que é fácil? Não. A gente vai pensar aí a gestão das emoções como se fosse um rio. Então, esse rio tem dias que ele está mais tranquilo e eu vou conseguir navegar no meu barquinho mas de boa, vamos dizer assim, né? Tem dias que esse rio ele vai estar super turbulento e vai ser difícil remar nesse barquinho ou lidar com essas emoções. Então, a gente tem que ir aprendendo a olhar para isso, né? E quando a gente fala na gestão das emoções, existem dois aspectos que a gente precisa prestar atenção nelas, né? Então, é na duração e na intensidade. Então, para eu perceber se aquela emoção está fazendo sentido ou não, eu tenho que me perguntar se ela é justificável. Então, por exemplo, quando a gente é desrespeitado, a gente fica com muita raiva e por muito tempo. Então, faz sentido eu ter uma duração e uma intensidade forte dessa emoção. Afinal, ninguém gosta de ser desrespeitado. Mas, por exemplo, se eu sou fechado no trânsito, faz sentido eu estragar o meu dia inteiro porque eu fui fechado no trânsito e ficar bravo, estragar as minhas relações, brigar com as pessoas do meu trabalho por causa disso? Justifica? Eu posso ficar brava ali por 30, 40 minutinhos,
Mas isso passa, né? E a forma como a gente lida com os pensamentos que vêm também é importante. Então, o meu pensamento, ele tá me ajudando a amenizar a minha emoção ou ele tá botando lenha na fogueira para deixar ela mais forte? Então, os nossos pensamentos, eles também nos ajudam a aumentar ou a acalmar as emoções, né? Então, eu posso olhar e pensar, poxa, aquela pessoa me fechou no trânsito, mas às vezes ela começou a dirigir agora, às vezes ela tá passando mal, às vezes ela teve um imprevisto, ela precisa chegar num lugar rápido, para a gente conseguir lidar com as coisas de uma forma um pouquinho mais leve. A nossa tarefa, então, desse pilar é a pausa e a reflexão. Ela tem como objetivo aprender a pausar antes de reagir impulsivamente e escolher respostas mais controladas e racionais. Então, como vamos fazer isso? Quando sentir uma emoção intensa, raiva, frustração, angústia, pare por alguns segundos e respire profundamente. E aqui a gente tem a técnica da respiração quadrada, né? Então a gente fala que é puxar o ar, né? Inspirar durante 4 segundos, segurar o ar por 4 segundos e soltar o ar por 4 segundos. Repetir isso algumas vezes. E por que isso? Isso pode ajudar em momentos de estresse, ajuda a relaxar, em momentos de ansiedade, ajuda a diminuir os sintomas, né? Então a palpitação, o batimento acelerado. E quando a gente está com raiva, a respiração ajuda a oxigenar o nosso cérebro. Então, tô ali, a flor da pele, vira para o coleguinha e fala assim: vamos dar uma respirada? Vamos tomar um cafezinho? Vai cada um para um lado, respira e retoma para conversar. Porque se ninguém ceder, a gente vai ficar batendo cabeça e não vamos chegar a lugar nenhum. Então, se a gente está precisando resolver um conflito, algum problema ali, a gente precisa achar uma saída. E ficar discutindo não vai ajudar. Então, a gente oxigenando o cérebro, a gente pode pensar melhor e agir de forma menos impulsiva. E se perguntar, como posso reagir de maneira construtiva a essa situação? O terceiro pilar é o da automotivação. Então, a automotivação, né, ela se refere à nossa capacidade de estar motivado. Então, quais são as nossas razões pessoais, internas, né, para desenvolver qualquer atividade com atenção e dedicação no nosso dia a dia, né? Tanto o nosso trabalho quanto os nossos interesses fora do ambiente de trabalho, né, os nossos hobbies, os nossos estudos. Então, é o impulso para realizar os objetivos pessoais e persistir diante de obstáculos e manter uma atitude positiva diante dos desafios. Então, o nosso desafio do terceiro pilar é o exercício de estabelecimento de meta, que tem como objetivo aumentar o nosso foco e a determinação, mantendo-se motivado durante uma busca por seus objetivos. Então, como a gente vai fazer isso, né? A gente vai tentar definir ali metas claras e específicas, tanto pessoais quanto profissionais, né? Então, dividir essas metas em tarefas menores e celebrar cada conquista, né, ao longo do caminho. Então, às vezes, né, muitas vezes a gente fica muito preocupada com o macro e não percebe que a gente já percorreu um caminho para alcançar esse objetivo final e que isso pode ser um conforto ao perceber que talvez a gente seja um pouco longe de chegar, a gente esteja ali no processo, mas a gente está caminhando, por mais difícil que esteja, né? E se perguntar, por que isso é importante para mim? E como posso me manter motivado durante o processo? O quarto pilar é o pilar da empatia. Então, vocês podem perceber que a gente começou falando sobre as habilidades de lidar com a gente mesmo, né, conosco, e agora a gente vai passando, né, e vai chegando para as nossas habilidades de lidar com as outras pessoas, né? Então, é sempre importante lembrar que a forma como eu me relaciono comigo vai transparecer, né, vai transbordar para a forma como eu vou lidar com o outro. Então, se eu for exigente comigo, eu vou ser exigente com o outro. Se eu for acolhedor comigo, eu vou ser acolhedor com o outro. Por isso que é importante a gente trabalhar os nossos aspectos também. Então, o quarto pilar, que é o da empatia, está ligado com a nossa capacidade de tentar entender e compreender os sentimentos das outras pessoas, né? Então, isso quer dizer que eu vou entender 100% do que aquela pessoa está sentindo? Não, porque o que é dela, né? Cada um sofre por motivos diferentes, né? Mas quando eu tento me aproximar dessa pessoa, eu começo a entender por que ela faz algumas coisas de determinadas maneiras. Então eu consigo me aproximar, eu consigo melhorar o meu vínculo com ela. E o que isso quer dizer, por exemplo, né? Então, se eu sou uma pessoa muito agitada, que eu falo que são as pessoas tempestades, né? Quando eu tenho uma pessoa muito agitada, geralmente o que ela faz? Ela quer falar com o outro correndo, em disparada, ela vai falando rápido, às vezes a frase não tem começo, nem meio, nem fim.
E se ela vai falar com uma pessoa que é um pouco mais reservada, um pouco mais tímida, essa pessoa já fica meio acuada. Então ela entra na sala parecendo um furacão, vai levando tudo junto e a pessoa não vai entender o que ela está querendo dizer. Mas se eu entendo que essa pessoa é assim, eu posso, antes de ir conversar com ela, respirar, me acalmar, pensar no que eu tenho que falar e ir conversar com ela com uma ideia já pronta. E aí a minha comunicação melhora. Então, a empatia não é eu querer entender demais os outros, mas é eu conseguir adaptar o meu jeito de ser para cada pessoa, para eu melhorar as minhas relações. E isso vai estar muito ligado com o nosso próximo pilar também. E o nosso exercício desse pilar pode ser um pouquinho difícil, né? Então, é um exercício de escuta ativa. Isso é para desenvolver, né, a nossa capacidade de perceber as emoções dos outros e entender as suas perspectivas. Por quê? Muitas vezes, né, eu falo hoje em dia, a gente tem uma dificuldade de olhar para o outro, né? Então, às vezes, a gente está passando no corredor aqui. E a gente não tem essa dinâmica de olhar nos olhos do outro, de olhar para o rosto, para o corpo daquela pessoa, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala na escuta ativa, ela é difícil porque consiste justamente de eu sentar e escutar o que o outro tem para me dizer. Ouvir, todo mundo ouve, mas escutar requer uma coisa um pouco mais detalhada. Então, eu não só escutar o que a pessoa está falando, porque ela pode estar me dizendo que ela está bem, se eu perguntar para ela. Mas aí eu vou perceber, os olhos dela estão marejados, estão inchados, ela está movimentando as mãos, então ela fica impaciente. O corpo dela, o rosto dela, vai me dar indícios se daquilo que ela está falando é verdade ou não. E isso quer dizer que eu estou tentando adivinhar se ela está mentindo ou não para mim? Não, às vezes essa pessoa ela não quer falar que ela está precisando de ajuda, ela não consegue falar. E isso não quer dizer, gente, que vocês vão agir de psicólogos dessas pessoas, né? Mas muitas vezes o estar presente ali, a pessoa te sentir presente e perceber que você está realmente escutando o que ela está falando e não escutando e pensando em 50 mil outras coisas que você tem para fazer, já pode ser um indício muito importante, já pode melhorar o dia dela, né? E é sobre isso, sobre o cuidado com as outras pessoas, né? Então, como eu vou fazer isso? Quando eu conversar com alguém, eu vou tentar praticar essa escuta. Então, isso significa não apenas eu ouvir a pessoa, mas eu prestar atenção no tom de voz, na linguagem corporal, nas emoções e tentar entender, né? E falar para ela, olha, parece que você está me dizendo que você está se sentindo assim. Posso fazer alguma coisa? Olha, percebi que você está meio chateado. Posso te fazer companhia? Olha, percebi que você não está muito bem hoje e sei que você gosta de um docinho e trouxe um docinho para te ajudar. Olha, talvez eu não possa te ajudar, mas se você quiser conversar, eu vou te ouvir. Por mais que eu não possa te ajudar, eu vou estar aqui para você. Então, é a gente se aproximar das pessoas, porque a gente não cria vínculo sem estar disposto a estar aberto para o outro. E o nosso quinto pilar, então, é o das relações sociais. Então, o nosso quinto pilar vai falar sobre eu gerenciar relacionamentos positivos, então construir relações positivas com as outras pessoas que vão aí facilitar a nossa vida, né? Então, usando a comunicação assertiva, que vai influenciar para resolver conflitos, para trabalhar em equipe e a gente criar um ambiente muito mais adequado para conviver, né? Entendendo que nem sempre a gente convive com pessoas que nós somos muito amigas, muito próximas, que têm a mesma linha de pensamento que a gente, mas que a gente precisa construir um ambiente adequado para conviver com pessoas que têm pensamentos muito diferentes dos nossos, né? Então, isso encaixa muito construir e gerenciar relacionamentos positivos. Então, o exercício do nosso último pilar é o da resolução de conflitos. Ele tem como objetivo melhorar a nossa capacidade de resolver os conflitos de forma pacífica e construtiva. Então, como a gente vai fazer isso, né? Lembra que eu falei um pouquinho para vocês lá na parte de gerenciamento das emoções? Quando surgir um desacordo, tente focar na solução em vez de culpar a outra pessoa. Senão, se ninguém ceder, a gente não chega a lugar nenhum. Então, use a comunicação assertiva dizendo que você precisa de maneira clara e respeitosa. Lembrando que indireta não é comunicação assertiva, tá? E esteja disposto a ouvir as necessidades da outra pessoa.
Não tem como a gente falar sobre saúde mental sem falar sobre a importância dos hábitos na nossa vida, né? Então, hábitos são toda e qualquer atividade que a gente repete com uma certa frequência, de forma consciente ou não, né? Como, por exemplo, escovar os dentes, roer as unhas, trocar de roupa de manhã, né? Tirar o pijama. É um comportamento aprendido, seja ele bom ou ruim, que a gente mantém ali de uma forma espontânea, involuntária. Quer dizer que a gente não precisa pensar muito para fazer, né? A boa notícia é que os hábitos, como eles são aprendidos, eles podem ser modificados na nossa vida, né? Então a gente pode usar eles a nosso favor. Então existem alguns hábitos que prejudicam a nossa saúde mental. Então, são alguns desses hábitos, né? O sedentarismo, então sabemos que pessoas que não praticam nenhum tipo de atividade física têm 20% maior probabilidade de terem aí sintomas depressivos e ansiosos. A busca pela perfeição, né? Muitas vezes a gente coloca metas muito irreais para a nossa vida e a gente tem uma certa dificuldade de entender, né, e de adaptar elas para uma coisa um pouco mais palpável. A falta de sono, a gente sabe que a privação, a má qualidade do sono, ela influencia a nossa saúde mental. Então, a gente tem aí problemas de memória, de concentração, a gente fica mais irritado, mais impaciente. E é durante o sono que não só a nossa saúde mental, a nossa mente, mas o nosso corpo, ele se reorganiza para o dia seguinte, né? Ele tem aí um cuidado com as substâncias, os funcionamentos dos órgãos também para o próximo dia, para se preparar para esse dia que virá. A má alimentação. A gente sabe que existem alguns alimentos que vão influenciar aí a nossa saúde mental e tem alguns que vão proteger. Então, tem alguns alimentos que, por exemplo, quando consumidos, eles diminuem os sintomas ansiosos. E tem alguns que, quando algumas substâncias estão em déficit, né, em falta, por conta da má alimentação, que é o exemplo da vitamina B12, a gente tem sintomas muito parecidos com sintomas de saúde mental, né? Então a gente fica mais apático, sem vontade, desanimado. Então a gente precisa olhar para a nossa alimentação também, né? Os relacionamentos tóxicos, falamos sobre a importância de construir relacionamentos saudáveis. Então, começar a observar na nossa vida esses relacionamentos tóxicos. Então, tudo que nos inferioriza, nos diminui, faz a gente se sentir aquela sensação de inutilidade, que parece que a gente não sabe fazer nada certo. A gente precisa olhar para essas relações e perceber se elas estão fazendo bem ou não, né? E muitas vezes tomar aí alguma decisão para se afastar dessas pessoas e buscar aí relacionamentos melhores. A dependência de redes sociais ou drogas, né? A dependência de drogas a gente já sabe que causa aí malefícios tanto para o corpo quanto para a saúde mental. E a gente tem a questão das redes sociais, né? Então, alguns estudos já falam para a gente que pessoas que ficam excessivamente nesse tipo de conteúdo, né, nas redes sociais, têm uma probabilidade de 20% maior de ter aí sintomas depressivos e ansiosos. E justamente por quê? O que a gente fica fazendo na rede social, né? A maior parte das vezes a gente está ali, né? Vendo a vida das pessoas, vendo o que elas estão fazendo, o que elas postam, e a gente começa a se comparar, né? E a achar que a vida do outro é melhor que a nossa. E a gente esquece que a rede social, né? Os aparelhos aí que a gente acaba utilizando para isso, eles são um recorte de uma realidade. Eles não são a realidade daquela pessoa totalmente. Então a gente mostra só o que a gente quer. Então a gente tem que tomar esse cuidado também. A procrastinação, né, que é o nosso comportamento de adiar as tarefas. Então eu começo a deixar tudo para depois, tudo para daqui a pouco, porque eu acho que vai dar tempo e muitas vezes a gente tem que, né, fazer ali em cima da hora e gera um estresse muito grande. Então tomar esse cuidado com as nossas tarefas também. E existem também alguns hábitos que ajudam a nossa saúde mental, né? Então, são eles: ter uma comunicação aberta e honesta, aceitar apoio e ser solidário, tentar sair do automático, praticar o autocuidado. Como psicóloga, falo que fazer psicoterapia também é muito importante, ter uma postura flexível, né? Então, aqui algumas ideias de hábitos que podem ajudar aí a saúde mental de vocês. E para concluir a nossa palestra, né, a minha fala aqui com vocês hoje, eu deixo uma frase para a gente ficar reflexivo. Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Deixo aqui também as referências que a gente usou para montar essa palestra, né? Caso alguém tenha interesse de saber um pouquinho mais sobre inteligência emocional, fica o convite.
Deixo para vocês a nossa pesquisa de satisfação e peço, por favor, que vocês respondam, porque é muito importante para a gente saber se as expectativas foram alcançadas, receber feedbacks aí construtivos para a gente estar sempre melhorando o conteúdo que vai ser entregue para vocês. Deixo também os nossos canais de comunicação. Medicina Preventiva, Centro de Promoção à Saúde Unimed Campinas. E-mail equipemedicinapreventiva@unimedcampinas.com.br. O nosso site www.unimedcampinas.com.br. Os telefones de contato 19 3735 7045, opção 8. 19 99679 7685. WhatsApp, apenas mensagem de texto. Muito obrigada pela sua atenção e nos vemos no próximo encontro.